que mudou hoje? Hoje a gente tem toda essa questão da diversidade absolutamente expressa, não só nas capas, mas em todo o conteúdo e nas equipes que fazem esses conteúdos. Tinha muito nas capas de revista, prepare seu corpo para o verão, lembra disso? A dieta para você perder de 7 quilos até o verão, o corpo do biquíni, era um modelo que era esfregado na nossa cara o tempo todo, né? Então, assim, sou da geração que mudou isso, e é um prazer enorme para mim ter participado dessa transformação, começar a questionar quem vai para a capa da revista, que palavras a gente escolhe para colocar na capa da revista, peças must have. Por que a pessoa must have qualquer coisa? Não, era tudo muito imperativo com a mulher, a imagem. Lá atrás eu não imaginava que eu fosse viver para ver essa mudança. Não acho que ela tá finalizada, né? Isso é uma coisa constante, não tem fim, mas assim, é muito diferente hoje. Viver para ver uma mudança que você ajudou a provocar é muito satisfatório, sabe? E hoje eu tô aqui com ninguém menos do que a Paula Majeste, que é uma honra ter você nesse Diva de verdade. Obrigada. Vocês vão entender porque eu vou ler, porque o currículo dela é extenso. E atrás dessa filipeta está o meu celular, porque eu esqueci a folha que era pra encaixar aqui. Mas isso abafa o caso. A Paula Majeste, ela é CEO da Edições Globo Condé Nast, editora que cuida no Brasil de títulos como A Vogue, Casa Vogue, GQ, Glamour, Wired. Ela é formada em jornalismo, trabalhou nas principais empresas de comunicação do país, atuando em jornais, revistas, rádio e nas plataformas digitais. Entre 2000 e 2011, ela foi diretora editorial do portfólio de revistas de lifestyle da editora Globo. E depois disso, entre 2012 e 2018, ela foi publisher de todas as revistas femininas da editora Abril, que não é pouca coisa. Em 2019, gente, como ela estava muito desocupada, essa mulher que não faz quase nada, ela falou, vou empreender, que é legal, né? E ela participou do lançamento, do relançamento, na verdade, da revista Elle no Brasil, de forma independente. E anos depois ela voltou pra Globo, agora a Globo Condé Nast. Eu não tenho nem mais o que falar, gente, que é um baita de um currículo, eu teria que ter umas 3 vidas pra ter esse currículo. E ela 35 anos de jornalismo, Tati, só isso. Eu não vou perguntar a sua idade, porque assim... Pode perguntar. Quantos anos você tem? 54. Ai, gente. Você começou cedo? Porque... Comecei cedo. 32 anos, você começou com 20 e poucos. Eu me formei e já comecei a trabalhar. Maravilhosa. Estamos aí. Maravilhoso. E aí, antes da gente começar mesmo, eu só preciso avisar as pessoas que agora, né, a gente tá no YouTube, estamos no Spotify não, né, nas principais, como que chama, gente, isso? Hoje eu não tô legal, gente, minha cabeça, a gente tá aqui pra falar de vulnerabilidade também, né, eu tô tão exausta, embora muito feliz, mas que o meu HD, ele tá dando umas pifadas, então vocês deem um desconto, tá? Mas nós estamos nas principais plataformas de streaming. Isso aqui é um videocast, vocês vão ver lá no finalzinho, se você estiver nos escutando, que você pode assistir, eu e a Paula, vale a pena nos ver, mesmo que você achem de rabo de olho pra vocês não baterem o carro. Então aparece o vídeo aí embaixo, é só clicar em cima da filipeta aí embaixo. E no YouTube, não esquecer de curtir, de se inscrever, porque tudo isso ajuda o nosso engajamento. E a gente vive de engajamento, gente, não é de palavras bonitas. O engajamento faz com que atinja mais pessoas, né? As pessoas têm vergonha de falar, mas é a pura realidade, tá, gente? Pra começar, Paulo, eu queria que você me falasse um pouco do projeto. Não é um projeto, né? Da Vogue Negócios, que eu tenho o prazer de escrever. E que é um veículo que eu queria que você contasse como que surgiu, né, isso no Brasil. Bom, a origem é nos Estados Unidos o Vogue Business, né, que é uma plataforma digital, eles fazem eventos também. Tem uma área de conteúdos gratuitos e uma área de conteúdos que você paga para acessar conteúdos mais premium, né? Aqui no Brasil, a gente já há alguns anos tem no digital essa área que traz notícias, né, dos negócios da moda e da beleza, que são os temas core aí de Vogue. Tem um squad de colunistas maravilhosos, do qual você faz parte, né? Com muito orgulho. A gente, então, tem continuamente esses conteúdos no site da Vogue e a gente leva, eventualmente, também esses conteúdos para as edições impressas, alguns deles. Em 2021, logo depois que eu cheguei de volta, né, à empresa, a gente resolveu expandir essa experiência, né? De fato, transformar esses conteúdos, esses colunistas, né? Todo esse olhar aí para os executivos de moda, as executivas de moda, né, empreendedoras, e aí não só de moda, né, a gente extrapolou mesmo, né, expandiu mesmo a história. E a gente começou a fazer eventos, porque a gente entende que tanto essas empresárias, empreendedoras, pesquisadoras, né, acadêmicas que estão olhando para tudo isso, quanto as mulheres que são nossas leitoras e nossa audiência no digital, elas estão
neste mundo discutindo todas essas questões, né? Então a gente quis transformar isso numa experiência com um network incrível que rola. Você já foi no evento, você sabe como é uma delícia, né? A gente se conhece, a gente se reencontra, porque agora a gente já fez umas 4, 5 edições, então muitas pessoas são habituês do evento, aí a gente se reencontra e as pessoas fazem um networking maravilhoso, os conteúdos sempre são incríveis, a gente tem escolhido temas que são bem importantes, né? Como é que as mulheres contribuem para fazer avançar essa agenda ESG que é tão importante hoje em dia, como é que isso se dá na moda e na beleza, das mulheres na tecnologia, das mulheres no entretenimento, no audiovisual, enfim, a gente está discutindo tudo isso, é muito bacana. Você sabe o que eu amo? Eu acho que é um pouco do olhar da Vogue, né? Eu acho que vocês têm um olhar tão fresh para as coisas, porque os negócios, normalmente, eu acho que são coisas que a gente enxerga um pouco mais duro, não sei, eu tenho um pouco essa visão, sabe, quando você fala assim, de uma plataforma de negócios. Eu já vou com um olhar mais tipo, ai, que putz. Embora eu seja uma mulher de negócios, mas com a Vogue não, eu sinto que vocês colocam de uma forma tão gostosa. A minha coluna, pra mim, foi uma surpresa, porque é empreendedora no divã. É um olhar do empreendedorismo de um lugar diferente, de vulnerabilidade, né? Um lugar que a gente mostra um outro lado, que não é comum você ter veículos que se abrem pra isso. Como que você vê isso, Paula, de trazer, sabe, essa vulnerabilidade, de trazer esses outros pontos que normalmente, tipo, business era só business, sabe? Acho que a gente sempre tem essa preocupação com todos os títulos, mas aqui falando especificamente da Vogue, né, de qual que é o olhar nosso único, né, o nosso recorte proprietário, vamos dizer assim, para falar de negócios, de empreendedorismo. Porque todo mundo vai falar, né, a gente tem uma grande publicação irmã na casa, que é o Jornal Valor Econômico, eles falam de negócio o dia inteiro, então como que a Vogue vai falar e ser relevante e ao mesmo tempo ser diferente? A gente precisa ser único, né, então tem que ter o nosso jeito de falar, e aí o nosso jeito, claro, ele está conectado um pouco com o mundo do luxo, né? E esse olhar para o que é o luxo no mundo de hoje, que é outra coisa, né? O luxo contemporâneo. Ele tem esse olhar do lifestyle, que é mais do que falar do business, falar do EBITDA, mas também é falar do processo, né? É falar do bastidor. Como é que fala de EBITDA quando a gente está surtando, meu Deus? Então, mas aí é isso, né? Então a gente está tentando trazer todas essas outras dimensões, né? Do mundo dos negócios, com esse olhar que tem o estilo, que tem a moda, que tem o lifestyle e que tem também esse olhar feminino, porque a nossa audiência ela é prioritariamente feminina, né? Então como a gente conecta todas essas pontas para trazer uma visão diferente e um espaço diferente de discussão também dessas coisas. Me conta uma coisa, você como líder, você mostra a sua vulnerabilidade? Super. Mostro. Como que você acha que você faz isso no teu dia a dia? Tem vezes que eu não tenho uma resposta para as coisas e eu digo que eu não sei. E não ter a resposta não significa que você não sabe liderar, no meu entendimento. Eu acho que não ter as respostas, até porque hoje ninguém tem respostas definitivas sobre nada, porque o mundo está super complexo, né? Mas eu acho que quando você sabe para onde você tem que ir, qual é a sua direção, qual é o seu objetivo, né? Você tem uma ideia de como você quer caminhar para esse objetivo, vai ter um monte de respostas, né, ou de questões ali no meio que você vai ter que parar, pensar, retraçar a rota, buscar as respostas mesmo. E eu acho que não é um problema, muito pelo contrário, você dizer que não sabe e abrir para que as pessoas que estão junto com você, né, principalmente seus diretos, possam contribuir também na busca dessas respostas, né? E esse caminho ele fica mais forte, né? Porque ele é uma construção coletiva. Não estou delegando ao outro uma responsabilidade que é minha, mas eu acho que você convoca também a participação das pessoas e elas se sentem muito, muito donas desse caminho que é traçado dessa maneira, né? Eu vou te falar que isso é tão difícil, né? Porque é isso, assim, os modelos, eu acho que tá mudando, mas os modelos de liderança, essa coisa de ter todas as respostas, né? Não, meu líder vai mostrar o caminho. Sim, existe uma orientação, por isso também que está nessa posição, mas você poder colocar que você não sabe é tão genuíno, é tão maravilhoso, porque é o que você tá falando, tipo, empodera quem tá na tua volta, né? Porque, tipo, você fala, cara, tamo junto. Porque quanta gente fala assim, tamo junto, time, mas eu decido tudo. Mas eu sei tudo. Só que não, tamo junto, só que vocês estão separados. A gente nunca sabe todas as respostas mesmo, em nenhuma dimensão da vida da gente, né? E aí, você admitir que não sabe, mas que você sabe como você vai buscar, eu acho que essa que é a diferença, né? Não sabemos, mas sabemos o que temos que fazer para buscar. Sim.
com quem que a gente tem que falar? Eu lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu entrevistei a Cláudia Sender, que estava na TAM, tinha assumido a presidência da TAM. E ela é uma mulher que eu admiro muito, a gente é bem próxima hoje e tal. E na época, ela me influenciou tanto, eu falo isso pra ela, porque ela falou, quando eu assumi a TAM, tinha no começo uma aflição de falar, nossa, eu não entendo nada de aviação, eu entendo muito pouco de aviação. Aí ela teve uma iluminação que, falando assim, parece óbvio, né? Mas eu não preciso saber, eu preciso me cercar de quem sabe. Perfeito. Né? Preciso saber, ter esse time, ouvir esse time, e aí sim tomar minhas decisões sabendo ouvir as pessoas certas. E eu acredito muito nisso, assim, porque, né, uma hora é moda, uma hora é beleza, uma hora é o agro, né? Eu já tive numa posição que eu tinha no meu portfólio revista de carro, auto esporte, né? Tinha Globo Rural. Sim, são temas que eu entendo até um certo ponto, né? Mas assim, eu não preciso entender de tudo. Eu preciso ter um time composto de pessoas que entendam de tudo que precisa ser entendido para que eu possa, junto com eles, conduzir, né? Sabe que às vezes eu vejo alguns caras, não, alguns não, acho lideranças como CEO, ou eu que sou empreendedora, um pouco como um generalista. Clínico geral, não é nem um generalista. Que sabe um pouco de tudo, porque tem que ter uma dimensão do todo, né? Para poder carregar aquela estrutura, mas que aprofundamento, né, do ponto a ponto não vai saber de tudo, mas vai saber organizar tudo isso, saber onde tá a dor e como resolver. O clínico geral fala assim, onde tá a tua dor, o que tá doendo, e você vai lá e você traz uma solução. Acho que tem vários formatos também, né, dependendo da empresa, do segmento, que indústria que é essa, né. Eu acho que um generalista pode funcionar muito bem em determinadas situações, se tem um cara super especialista, às vezes pode dar um match incrível também. Eu acho que, mas acho que sempre tem que ter esse aspecto humano, não é à toa que isso que estão definindo hoje como soft skills está sendo tão valorizado nesse momento, né, no mundo corporativo, que nada mais eu nem chamaria de soft skills, porque eu acho que são skills importantes, não são menos importantes do que as hard skills, né, mas eu acho que é essa dimensão mais subjetiva, essa dimensão um pouco mais humana, né, menos absoluta das coisas, que é interessante. O que você acha, Paula, você, por exemplo, como líder, qual você acha que é a tua principal potência? Porque assim, eu costumo dizer que a gente sempre tem uma coisa que a gente é melhor, né? Uma habilidade. Ou várias, né? Eu não sei. É difícil, às vezes, a gente enxergar isso. Quem trabalha comigo sempre fala que eu sou muito clara, mesmo quando eu vou dizer que eu não sei as coisas. Mas enfim, eu sou muito clara para comunicar o que eu acho que tem, né? Qual que é o plano. E como a gente, enfim, e nesse combinado de como a gente vai chegar nele. E que eu sou muito calma. Em casa há controvérsias, calma. Em casa há controvérsias. Mas... Como chama a tua filha? Lara. Lara, manda um recadinho aqui pra sua mãe. Calma. E eu mostrou pra vocês todas as casinhas, não foi? Mas acho que sou, no geral sou. E eu... No entanto, internamente, acho que a minha maior potência, eu tenho uma crença muito grande em mim mesma, que eu sei que mesmo que eu não saiba resolver um problema, eu sei que eu tenho recursos para buscar as formas que vão me levar a resolver o problema. Eu confio demais, não é que eu vou ter todas as respostas, eu entendi, tá? Mas você sabe que você vai encontrar com alguém. Mas eu sei que eu vou achar um jeito de buscar o caminho para resolver o problema. Acho isso maravilhoso. Se ele vai ser resolvido assim, 100%, 80%, não importa. Outros mas 500. É uma sensação de que eu tenho recursos para buscar isso. De onde que você acha que veio isso, Paula? Muita terapia, né? Muita terapia? Muito você não divã. Era assim, muito divã. Muito divã. Ela falou que ela não perde um divã por nada, então é por isso. Você faz terapia hoje? Faço há muitos anos, né? Mas você, esse entendimento, porque às vezes, hoje você é uma pessoa segura, né? Porque isso é uma segurança, né? De você saber que você vai conseguir fazer de alguma maneira. Você era insegura em algum momento? Porque... eu acho que todos nós temos momentos de insegurança, né? Então não dá pra dizer que assim, eu acho que eu sou uma pessoa segura no geral, mas eu tenho minhas inseguranças também. As inseguranças permanentes que me acompanham sempre, não é? E as inseguranças pontuais que vão surgindo aí nas situações. Mas assim, essa crença aí que eu falei assim, eu tenho uma confiança que eu acho que ela vem lá dos meus 20 e poucos anos, quando eu comecei a fazer terapia, que me marcou muito nessa descoberta do processo terapêutico. Eu tinha uma terapeuta mulher, e uma das coisas mais legais que ela falou pra mim, e que realmente me acompanha,
é que ela fala o seguinte: nosso objetivo aqui não é desenvolver gordura, é desenvolver musculatura. A gente não veio aqui para ficar acumulando nada. Então pensa, eu não quero que você fique acumulando dinheiro, mas eu quero que você tenha a certeza que você tem a musculatura para buscar. O dinheiro, a resposta e tal. E eu achei isso genial, assim, falei, é a musculatura. Total. Entendeu? Eu posso não ter essa reserva, seja do que for, naquele momento que eu preciso acessar. Mas essa certeza de que a musculatura, vamos acionar essa musculatura e vamos buscar o que a gente precisa. Achei... foi uma coisa. E o lindo, assim, que musculatura é uma coisa que a gente sempre tem que treinar, né? Então, eu falo, a musculatura cognitiva é uma coisa que é pro resto da vida. Independente se a pessoa faz terapia ou não. A gente, quando tem todas as respostas, muda as perguntas e você tem que ir lá de novo, criar musculatura para lidar com aquela situação. Então, é um processo contínuo. Exatamente. Mas eu acredito muito nisso. Veio daí. Doutora Neuza. Doutora Neuza, I love you. Beijo, doutora Neuza. E eu esqueci o que eu ia falar, doutora Neuza. Tem cura pra esse problema de cabeça? Pelo amor de Deus. Além, quando você assumiu o cargo que você tem hoje, porque é um puta de um cargo, não tem outra palavra pra falar, é uma baita de uma responsabilidade. Você ficou plena com essa calma? Plena com essa calma. Aí eu acho que a gente precisa desmistificar isso aí. Desmistifique, então. E acho que a gente junto precisa desmistificar um pouco esse negócio de síndrome da impostora também, sabe? Vamos. É uma super responsabilidade. E eu sei quais são os meus pontos fracos pra estar nesse lugar. Eu sei quais são as coisas que me demandam mais, me custam mais. E as que eu sou mais fraca mesmo. E eu sei quais são meus pontos fortes. E eu sei que eu fui considerada e escolhida para esse lugar por alguém que também sabe muito isso. Então, por isso que eu tô falando da síndrome, porque às vezes vem muito essa pergunta, né? Ai, mas e aí tem síndrome da impostora, tal. Ninguém serve perfeitamente na cadeira que ocupa. Quando você chega, você sempre é um pouco menor que a cadeira, né? E você sempre tem que exercitar essa musculatura e ter esse entendimento das coisas que você tem que aprimorar e das coisas que você tem que usar mais. Então, essa plenitude também, ela é um pouco uma idealização, né? Porque todo dia você tá ali se deparando, né, com uma série de questões que você tem que dar conta. E claro, todo dia, e num planejamento mais estratégico, você tá olhando mais lá na frente e tal. Mas, então, essa plenitude, ela não existe muito, né? Eu acho que tem que ter um pouco esse reconhecimento, e eu acho que isso não é uma tranquilidade, mas, enfim, essa certeza de que você tá ali por uma escolha que faz muito sentido, né? E por uma trajetória tua que faz muito sentido também. Então... Você falando parece tão simples, eu tô até assistindo minha pergunta uma imbecilidade, assim, depois que ela dá essa resposta tão plena. Mas você sabe por que eu perguntei isso? Por exemplo, eu amo o desafio. Você fala assim, Tati, quer hoje ser CEO da Globo Condenado? Eu falei, bora! Vou fazer um monte de cagada, mas eu iria. Iria lá buscar soluções, tudo. Mas eu ficaria nervosa, sabe? Me daria nossa, olha esse lugar que eu cheguei, sabe? Quase como se uau, sabe? Ah, não, mas eu tenho esse uau. Assim, é um lugar que ele foi desejado também. É uma realização pra mim. E aí, no momento que você chega lá, nesse lugar que você desejou, que você realiza, também, ele não é o fim. Não. Ele é o começo, né? É engraçado isso, porque às vezes você projeta um sonho que você tem, e aí quando você chega lá, parece assim, cheguei, pá. Não, você chegou, pá, aí né? Bora criar viveram outra felizes musculatura. para sempre. Nada disso, gata. Começou agora a história, né? Então, começa ali naquele ponto. E aí tem os desafios, e aí tem... Mas também tem que trazer essa memória de por que você chegou ali, como que você chegou ali, né? Mas é gostoso viver assim, gente. Eu tô querendo ser amiga íntima da Paula. Não, porque é gostoso, porque você fala com uma naturalidade. Eu sei que pra você parece, tipo, óbvio. Mas não é tão óbvio. E pra você é uma coisa muito tranquila. Então, não é à toa assim, eu já tô te enxergando na tua liderança. Você quer me liderar? Não, assim, ó, é tranquilo, é por isso que assim, é tranquilo, mas tem dias que eu fico, né, um pouco mais tensa, dúvida. Que eu falo assim, putz, esse problema aqui tá me exigindo muito, não tô vendo muito essa saída, como é que faz? Enfim, tem aperto, a gente passa perrengue também. Eu não tenho dúvida disso, mas eu tô conseguindo entender quando o teu time fala da tua lucidez, é quase uma lucidez, sabe assim? Doutora Neuza, você perdeu a paciência, ainda tá na doutora? Não, agora é doutor Eduardo. Doutor Eduardo? Doutor Eduardo, sensacional. Já tá podendo dar alta.
que essa pessoa já tá bem. Não é verdade, porque você enxerga com uma naturalidade. Tati, é isso, tem os desafios, tem os desafios. É todo dia bom? Não é todo dia bom. Mas aí, aquilo que eu tava te falando de... Você falou assim, mas não é todo desafio também que dá pra gente... Tem convites, assim, que eu falo, nossa, seria incrível, mas eu falo, isso aqui talvez eu não esteja pronta ainda. Eu acho que a gente também tem que ter essa dimensão, sabe? Eu tenho amigas que disseram não pra coisas muito legais, assim, eu falei, poxa, que maturidade. Falou assim, não, isso aqui estava um pouquinho além, preciso me preparar um pouco mais. Eu acho que a gente também tem que ter esse entendimento, sabe? Também não viver sempre no limite, né? Porque também é um negócio que às vezes a gente se coloca de estar sempre lá no... E não consegue curtir uma situação, porque é o que você falou, quando a gente entra numa cadeira ou numa posição, a gente tem um tempo de adaptação, de conquista, imagino, assim, né? Claro, de você crescer, ocupar aquele espaço, né? Curtir, entender, né? o que eu tô aportando aqui, que é diferente da pessoa que estava aqui antes, né? Ou, enfim, ou que é necessário para o caminho que vem daqui para frente. Todo esse entendimento. Agora, tem que ser uma jornada que, apesar de desafiadora... ou ao mesmo tempo que ela seja desafiadora, ela tem que ser prazerosa também, né? A gente chama sabedoria tão Não é grande. que o trabalho é a nossa fonte de prazer na vida, o trabalho continua sendo o trabalho, mas se ele não for uma coisa minimamente gratificante, né, que você faça coisas que te empolguem, né, fica difícil, porque são muitas horas, né, é um compromisso muito grande que a gente tem com isso, né. Qual que é a parte, fala assim, do teu dia a dia, da tua rotina, que você mais ama fazer? Fala assim, nossa, essa parte é que eu me dá tesão de fazer. Olha, eu acho que eu tenho uma grande sorte, porque eu sou jornalista de formação, e eu virei executiva de uma empresa de comunicação, né, de mídia. Então, me faltam coisas por eu não ser uma pessoa que veio da área financeira, por exemplo, mas eu tô super bem cercada. E acho que eu tenho uma coisa de diferente, que é ser uma jornalista que tá ali liderando marcas de mídia, né? Então, quando eu tô ali com os times que a gente está criando, né, as pautas, pensando nas capas e pensando nas estratégias, né, do que a gente quer fazer com cada uma das marcas, os conteúdos editoriais, como é que vai ser nosso semestre, nosso ano, o que nós vamos entrevistar, o que a gente vai criar mais de evento, eu vou negócios, e o que a gente vai fazer. Então, esse momento do planejamento, para mim, ele é muito prazeroso, porque ele mistura o negócio com uma coisa muito criativa e que traz muito do jornalismo, né? Que é uma coisa que eu, em si, pratico pouco, né? Como repórter, eu não escrevo tanto mais. E com o seu lado virginiano, que deve adorar organizar um negócio. Meu lado virginiano dá uma organizada legal. Mas você tá brincando? Eu acredito muito em signo, né? Nessas coisas. E o planejamento é uma coisa que ele exige uma lucidez mesmo. É quase como você sair daquele caos, porque ainda não tá planejado, concorda? Então você tem que sair daquele lugar, ter uma visão de cima e meio que Tetris, né? Você montar o que vai acontecer ao longo daquele ano. Então tem que dar uma desorganizada, né? Que é para liberar o processo criativo, o fluxo criativo, né? Ser um brainstorming legal. Mas depois tem que organizar para ter acabativa, né? Exatamente. Porque é isso, não tem iniciativa e não tem acabativa. Muitas ideias que dão em lugar nenhum, isso é péssimo. Porque além de você não monetizar, não gerar o que você precisa como resultado, e também não fazer coisas que são legais para as marcas, tem uma grande frustração de ideias legais que nunca saem da sala de reunião ou do papel, né? Então, assim, você sabe, precisa organizar para acontecer. Tem uma coisa que eu falo, que às vezes eu prefiro nem que a pessoa não dê ideia. Porque a partir do momento que a pessoa lança a ideia, você fica com uma expectativa, né? Surge a partir daquele momento uma expectativa. Fala assim, você vai poder concluir? Então nem dá essa ideia. Não me faz sofrer. Guarda pra você. Quando você achar que você pode concluir ela até o final, você fala, não, porque é verdade, assim, existe uma empolgação de dar ideia, né? Eu quero agora tá, assim, eu quero participar de conselhos pra ficar dando ideia. Porque daí você dá ideia e sai andando, entendeu? Mas não é isso, participar de conselho. Então vamos dar um passo pra trás, Dá um né? passo pra trás. Porque assim, é isso. Me conta o que é participar de conselho, já que você falou. Não, eu não sou uma super especialista em participar de conselhos, mas você tem que, enfim, você tem que aportar alguma coisa de conselho. Você pode não ser um conselho executivo, você não ter um papel executivo, né, você está no papel de conselheiro, mas tem uma responsabilidade ali de contribuir
para a evolução da Algo empresa, execuível. para a solução de questões, você, né, de sugerir um planejamento e todo né, Pessoal, uma história para essa empresa. Aspas, nossa conversa, mas é porque é um pouco isso, assim, de conseguir concluir tudo. Para mim, isso é fundamental, porque senão a empresa não vai para frente. Eu falo, gente, eu sou empreendedora, né? Você é executiva, é uma empresa. A empresa precisa gerar resultado. Mas tem muito esse mito hoje, né? De que todo mundo quer ser conselheiro hoje, porque acha que é isso. Você vai lá uma reunião por mês, dá um pitaco e vai embora. Não é assim. Você tem que estudar, você tem que olhar o resultado da empresa, você tem que entender quais são as questões que essa empresa está enfrentando, qual é o planejamento estratégico dela para os anos seguintes, ou que planejamento estratégico precisa ser feito, em que pedaço desse planejamento estratégico você vai dar uma contribuição, né? Você é uma pessoa da inovação, você é uma pessoa da tecnologia, você é uma pessoa de algum aspecto legal, o que você vai trazer, né, para isso? Fala muito sobre consistência, né? Essa coisa que não fica só no ar, não passa da superfície, né? Tem consistência e acaba. Me conta uma coisa, das revistas desde que você entrou, o que você percebeu de mudança nas revistas femininas, por exemplo? Na Condé Nast ou nas femininas como um todo? Não, eu acho que desde que você começou como na área de comunicação, o que você percebe de mudança de lá para cá? Eu acho que é uma mudança muito radical, né? Porque, como eu disse, tem uma pequena estrada, tô, né, 35 anos de jornalismo, claro que de revista feminina deve ser uns 20. Vamos falar da revista feminina. Então vamos falar de revista feminina. Eu acho que assim, lá atrás, quando eu entrei, as mulheres ainda tinham uma relação hiper ambígua, né? De amor e ódio com revista feminina, porque a revista feminina ainda conversava com as mulheres de uma maneira muito autoritária, né? Conversava não, era quase um monólogo, né? Então, assim, expressões, a maneira como a mulher era, o tipo, primeiro assim, vamos falar, o tipo de mulher que ia para capa de revista, né? Não existiam mulheres negras nas capas de revista 20 anos atrás, isso foi começando depois e foi um tema, foi uma coisa difícil de ultrapassar ali, todas magras, né? Então, assim, o que mudou hoje? Hoje a gente tem toda essa questão da diversidade absolutamente expressa, não só nas capas, mas em todo o conteúdo e nas equipes que fazem esses conteúdos, né? Então, não é só ali na capa, é o back também. Sim. Então, isso já está acontecendo muito. E tinha muito nas capas de revista, coisa assim, prepare seu corpo para o verão. Lembra disso? A dieta para você perder de 7 quilos até o verão, o corpo do biquíni. E absurdos como este, que eram normais, entre aspas, né? Lá naquele momento. Normais, muito entre aspas, porque as mulheres sempre sofriam muito com isso, né? Era uma coisa bastante opressiva. Era um modelo que era esfregado na nossa cara o tempo todo, né? Então, assim, eu sou da geração que mudou isso. E é um prazer enorme para mim ter participado dessa transformação e ter vivido. Porque eu acho que lá atrás, quando a gente começou a provocar isso e começar a questionar quem vai para a capa da revista, que palavras a gente escolhe para colocar na capa da revista, peças must have. Por que a pessoa must have qualquer coisa? Não, tá aí, é só uma ideia. Sabe? Como precisa ter, tem que ter. Né? Era tudo muito imperativo com a mulher. A imagem, a palavra, era tudo imperativo nessa relação, né? Então, assim, ter ajudado a provocar essa transição é um orgulho, mas assim, o mais legal é que lá atrás eu não imaginava que eu fosse viver para ver essa mudança. Não acho que ela tá finalizada, né? Isso é uma coisa constante, não tem fim, mas assim, é muito diferente hoje. Então, viver para ver uma mudança que você ajudou a provocar é muito satisfatório, sabe? Agora, assim, quando você pensa o que você trouxe da tua experiência pessoal, aí agora falando das revistas que você toma conta hoje, teve alguma coisa que você trouxe, uma mudança que você conseguiu ver começo, meio e fim, desde que você começou na Globo? Para mim é muito claro, assim, eu acho que é um caminho, assim, acho que as revistas as revistas, né, os títulos, eles já tinham, né, um caminho, já estavam andando, pensando na diversidade, pensando em tudo isso. Eu acho que eu intensifiquei esse processo, os times já estavam muito envolvidos nisso, então não cheguei e inventei nada ali, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma consistência para isso, e inclusive, como eu disse, não só em quem está na capa, mas quem está fazendo também.
Então, Quem tá fazendo o quê? quem está fazendo essas imagens, quem está fazendo esses textos, né? Os nossos O time. colaboradores, Tá. todos os times, internos e externos, são muito diversos. Então, eu acho que isso está muito introjetado hoje e a gente quer evoluir e quer que esteja cada vez mais, né? Então, e eu acho que tem também essa questão de dar um pouco mais de clareza e de profundidade para algumas coisas. Então, a gente tinha muitos colunistas, né? E alguns que estavam contribuindo de maneira muito bissexta. Então, eu acho que a gente foi organizando, acho que foi a virginiana em mim, na Paula Merlo, né? Que também é virginiana, diretora da Vogue. Então, assim, a gente foi dando uma organizada nas coisas e eu acho que ao organizar foi tudo ficando mais visível, mais perceptível para quem está recebendo isso na outra ponta, né? Coerente, né, Paula? Porque acho que a coerência, ela vem muito também desse lugar, né? Do acho que entra e do que sai. tem essa consistência, tem essa coerência e tem uma intensificação disso. A gente está... como isso vai ficando muito orgânico e muito introjetado na forma de trabalhar, vai ficando cada vez mais profundo mesmo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu nunca fui executiva, né? Eu sempre fui empreendedora. Acho que eu trabalhei só uma vez no escritório de advocacia e na Daslu. Esse foi o meu currículo. Depois eu fui empreender. Como que você lida, você hoje trabalha, eu tenho curiosidade de saber como que é a tua rotina, você trabalha muitas horas, como que fica a tua vida em casa? Porque eu acho que eu trabalho muito, sabe? E aí eu fico pensando se eu deveria ter sido executiva, por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Talvez eu te peça um emprego ao final da nossa. Eu trabalho bastante, eu não conheço ninguém que trabalhe pouco hoje em dia, seja executivo, seja empreendedor, acho que todo mundo trabalha muito. O trabalho, ele ocupa um espaço muito grande na vida de todo mundo e acho que mais do que isso, ele ocupa um espaço muito grande na construção da nossa identidade. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque a gente não é o cargo que a gente ocupa, né? A gente só está nesse cargo. A gente é muito maior do que isso, mas o trabalho, ele vai vindo e vai ocupando. Então, a gente precisa ficar atento, assim. E atento nas escolhas também, né, Paula? E atento nas escolhas, né? Então, trabalho muito, mas eu acho que eu trabalho com bastante flexibilidade, né? E acho que isso, se tem uma coisa que a pandemia nos deu de bom, né? Eu acho que foi um pouco consolidar que a gente consegue, sim, ter uma jornada flexível, uma jornada híbrida que seja produtiva, né? Então, eu consigo... Você trabalha de casa também hoje me organizar, tem alguns momentos em que eu trabalho de casa, então não tem aquela coisa assim, eu preciso estar 9 horas da manhã no escritório, só porque eu preciso estar. Não, às vezes não. Às vezes eu preciso fazer uma coisa que eu fique muito concentrada, que eu não quero ser interrompida, aí eu fico trabalhando em casa, num horário que não tem ninguém, né? E aí quando eu estou no escritório, eu não quero estar com uma agenda de calls, Zoom, né? E essas coisas, eu quero dedicar esse tempo que eu tô lá para fazer coisas presenciais, né? Com o time que tá lá também. Então, eu acho que tem toda uma estruturação, assim, da vida. E aí, mescla muito, né, na minha rotina, esse lado criativo e esse lado mais jornalístico, né, das coisas. E tem um lado ali do negócio também, que tem as planilhas e tem as capas de revista, né? Um pouco essa vida meio dupla, meio tripla, que é muito gostosa, no fundo, assim, né? Mas tem todo um lado do compromisso da gestão que e os um outros lado... acham legal, e tem um lado que eu falo que é autorizar a conta no banco, que eu sempre falo que é o lado que eu detesto, mas que a gente tem que fazer. Mas, Paula, por exemplo, lá no escritório, a tua sala é aberta, eu tenho curiosidade para saber como que é a organização do teu time. Você fica numa sala ou é todo mundo junto? Hoje, como que é o nosso escritório? A gente, na pandemia, passou... todo mundo estava em home office, a gente tinha... a empresa ocupava 2 andares de um prédio que ficaram vazios na pandemia, então eu entreguei um dos andares, reformamos o andar que sobrou levemente e a gente adaptou para fazer, então, um esquema híbrido quando voltasse para o presencial, que é o que acontece hoje. Então, a gente tem um andar que ele é totalmente aberto, e aí tem algumas salas que podem ser usadas para reunião ou podem ser ocupadas por quem precisar ocupar para fazer um trabalho que exija um pouco mais de privacidade ou de concentração, e
E eu tenho uma sala que eu também é um pouco sala de reunião, tem sempre gente lá dentro comigo, sempre conversando, mas é uma sala porta aberta, assim, só não tô no meio ali open floor porque o desenho não permite muito, mas é uma sala, inclusive, que eu digo, quando eu não tô, quem precisar pode entrar e sentar e ocupar, porque... Agora, a tua filha, por exemplo, ela te visita no trabalho, como que ela vê a mãe dela trabalhando em revista? Porque as meninas, às vezes, ela não é mais uma menina, né? Tá com 16. Uma menina mulher. Como que é ela com relação ao teu trabalho? Ela é um outro mundo para ela, assim. Ela tá numa outra frequência, eu acho, num outro momento. Ela já foi lá quando eu voltei para Condé Nast, né? Ela foi lá para conhecer, para ver como é que era o espaço e tal, mas ela não é de ficar frequentando e tal. Acompanha um pouco, eu levo as revistas para casa, eu comento, eu converso, às vezes ela opina, é divertido, assim, né? E é legal porque é uma visão de quem cresceu aí com um outro racional de mídia, né? E um outro uso, uma outra história. Então é muito legal conversar, e às vezes eu falo, nossa, você deu uma ideia muito boa, hein? Vou chamar isso numa reunião lá pra gente. Que legal. E às vezes é muito bom mesmo, às vezes é um pitaco assim, né, que faz a gente refletir. E agora que a gente, por exemplo, Vogue tá no TikTok, né, todas as nossas marcas estão no TikTok, e aí fica mais próximo também, né? Você imagina, assim, ela um dia trabalhar com você? Eu sei que ela é nova ainda, mas... Ela diz que ela quer fazer design gráfico, mas eu não acho que ela tem nenhuma pretensão. Primeiro, eu não acho que seja nenhuma certeza que isso vai acontecer. Acho que ainda é muito precoce. Mas eu acho que, se for, é uma coisa muito de... Não tem nenhuma relação com revistas, com moda, nada. Ela falou, eu quero fazer logomarcas. De marcas, de empresas que eu admiro. Só de quem ela admira. Que lindo, tá certo, parabéns, é isso mesmo. Você, né? Você isso ajudando a nos construir, a gente tem que realmente estar em lugares que a gente admira. Paula, você consegue enxergar hoje na tua vida, eu falo muito de propósito. O que eu quero dizer com propósito? Quando a gente faz algo que a gente ama, né? Que a gente sabe fazer bem feito, que é um pouco o conceito que eu brinco não, né? Que é sério, do Ikigai. Que você ama, sabe fazer bem feito, ganha dinheiro por isso, faz algo que o mundo precisa. Você enxerga na tua vida, no que você faz hoje, um propósito? Eu enxergo, como boa virginiana, nem entendo tanto assim de astrologia, tá? Mas, enfim, um pouquinho. Talvez eu atribua a palavra propósito uma coisa menos metafísica e, assim, espiritualizada. Porque às vezes eu vejo que essa coisa do propósito vem com uma coisa quase religiosa, assim. Eu acho que a gente também precisa rever o propósito, né? Eu acho que eu gosto do que eu faço, pensando aí nos pilares do Ikigai que você falou, assim, eu gosto do que eu faço, eu acho que faço bem, tenho um time que eu gosto de trabalhar junto e que acho que faz bem junto comigo. E quando a gente pensa na gente como veículos, né, marcas de comunicação, a responsabilidade que a gente tem, ainda que a gente não seja hard news, né? Mas a gente está aqui falando sobre moda, sobre comportamento. A moda não é só roupa, a gente sabe disso, né? A moda é um reflexo do tempo que a gente vive, da sociedade que a gente vive, do que está acontecendo nesse momento, né? Dos comportamentos, das questões todas, né? Então, assim, é muito importante isso, né? É muito simbólico também. Então, assim, a gente entender as mensagens que a gente está desconstruindo e que a gente está ajudando a construir e como que isso está conectado com as transformações da sociedade que a gente não apenas reflete como jornalistas, como veículo, mas que a gente também colabora e ajuda a fazer, né, na medida em que a gente tenta dar força e dar luz para algumas questões, né? Então, isso eu acho que é um grande propósito, né? Da mesma maneira que eu acho que se você pensa numa empresa que tem ali um número relevante de funcionários, né? Continuar existindo, continuar
inovando, continuar impactando, né, uma rede de colaboradores enorme, isso também é um propósito. Acho que a gente não pode esquecer desse primeiro propósito, né, que é você ter uma empresa sustentável, que ela, não só os funcionários, que ela parece um papo corporativo besta, mas é que eu acho que a gente está tão hoje ligado nessa coisa do propósito, parece que é da porta para fora, e a gente tem que olhar nesse propósito, para esse propósito interno também, sabe? Acho que é muito isso, a gente ter clareza dessa lição de casa que a gente faz para depois expandir isso também, né? Sim. Não, na verdade, eu falo do propósito do Ikigai porque ele me ajudou a dar uma definição. Porque como essa palavra é muito ampla... Não, mas né? é maravilhoso, então, né? você fala assim, tá, mas o que é exatamente propósito? Né? É religioso? É salvar as baleias? Ficou uma coisa meio assim... que é isso? Ficou uma coisa meio etérea, né? Assim, é um propósito, porque contribui para o bem. Maravilhoso, mas assim... É isso, assim, acho que você conseguiu colocar. Porque quando você, dentro dessa, né, costura tudo isso, então... Cara, você tá entrando na cabeça das pessoas. Né? Hoje, os veículos que você, né, que fazem parte da Globo Conde Nast, eles são formadores de opinião. Mesmo. Quando eu falo assim, Tati, nossa, você escreve pra Vogue? As pessoas até me olham diferente. Sim, tem um peso, então, assim, né? tem um baita de um peso. Então, quer dizer, o que você colocar lá muda a cabeça das pessoas, né? Faz com que elas tenham vida melhor ou pior, sim. Eu lembro que eu fui impactada por era um vídeo no Instagram, que era uma menininha, e que foi mostrando a vida dela desde... Não sei se você viu esse vídeo, eu nem lembro de onde era. Era a mesma menina, não sei quando eles fizeram isso. Desde pequena. Então, primeiro ela era pequenininha, mostrando... Ai, olha que legal. Ela na revista. Ai, eu quero ter esse corpo. Ai, e pequenininha, assim. E ela foi crescendo. Fico até emocionada quando lembro de uma coisa horrorosa. O que faz com o ser humano que se emociona? Chora. Pode chorar, que eu já até sei que vídeo é esse, que eu chorei baldes com ele. É a campanha ela nova. Fica anoréxica. É a campanha nova da Gente. acho que é da Dove Global, não é? Eu acho que é. Exatamente. Que tava circulando aí nos nossos grupos Gente, todos. Aí, ó, todo mundo chorando. Já chorei baldes com esse vídeo aí. Porque era um pouco sobre isso, o reflexo dela aí. Então, era a mesma menina, você via que era a mesma menina. Como ela ia se espelhando, dali um pouco, ela ficou anoréxica. E aí mostra toda a vida que ela teve. Aí ela se recuperou. E aí você fala, e aí finalizava com outros casos de várias meninas aí mostradas, retratadas mais velhas, que tinham várias questões de imagem por conta de rede social. É uma campanha global da Dove para falar sobre esse impacto, né, das redes sociais na autoestima e nos problemas de imagem das meninas, né? Então é maravilhosa essa campanha. E comoveu muito, né? Nossa. E assim, então, porque quando eu digo... Não é só um vídeo, não é só uma revista. O mundo tá chato. Não, você que tá por fora, entendeu? Porque assim, é chato no começo. Que nem usar cinto de segurança foi um porre quando falaram que era pra isso. Mas salvou vidas. Então, quando você pensa em tudo que a gente tem que pensar em cada palavra, que às vezes eu tô me alfabetizando com as palavras, né? E a Nina Silva, por exemplo, que sentou nesse divã, me ensinou tanto. Ela foi tão maravilhosa. Eu usava palavras e eu pergunto, vira e mexe, manda no WhatsApp pra Nina, essa palavra é racista? Me fala. Porque tem coisas que são óbvias, mas pra mim, que não sou preta, pra mim não é óbvio. Então eu preciso perguntar. E se você me falar, eu vou parar de falar, sabe? Então dá um conforto saber que tem pessoas como você, como a Nina, com guardiã. Você é uma guardiã, né, daquela comunicação, de certa forma. Eu acho, se você me permite, assim, eu acho que isso não, porque eu acho isso um propósito lindo, que as pessoas, se não tiverem essa responsabilidade com o que elas escrevem, com o que elas divulgam, acontece o que a gente viu no vídeo, né, essas sutilezas que formam o nosso caráter, que formam como a gente se percebe. Mas é só uma palavrinha, pois é. Às vezes é só uma palavrinha, mas ela tem um peso enorme. Isso não significa que a gente não erre às vezes, né? Mas enfim, a gente está muito imbuído, né, muito ciente dessa responsabilidade, a gente tem feito, e aí não é só uma Vogue, não são só as marcas da Condé Nast. Eu acho que tem um movimento aí de vários veículos que estão muito cientes, né, desta necessidade, dessa responsabilidade. Sim. E é super, super importante mesmo. Então, por isso que eu te digo, eu fico muito feliz, né, 35 anos depois, ou 20 anos depois, né, de Revistas Femininas, de olhar e ver o quanto a gente andou em relação a isso, né? Porque era um massacre, né? É isso. Era um massacre. E só quem sofreu o massacre sabe. Eu acho que assim, não foi todo mundo que sofreu, né? Acho que eu sempre falo, existe uma camada de privilégio, não só financeiro, privilégios vários, étnicos, outras coisas que, né, que a gente não percebe, né? Eu sou uma mulher extremamente privilegiada e tem coisas que não passaram na minha vida.
E que quando eu começo a me deparar, a me instruir, a entender, eu falo, cara, eu preciso fazer parte disso, eu preciso colaborar com isso, né? E é isso, quando você fala da revista, do cuidado que vocês têm, desde o título com a capa, desde o time, de tudo que é, né? Dessa consistência, dessa preocupação. É isso que a gente precisa, porque superficialidade a gente já tá cheio, né? Então a gente precisa dessa preocupação sim pra formar uma cabeça e pessoas melhores, gente, porque o negócio tá punk, tá? Agora você falou aí da palavra, né, que às vezes você liga pra Nina, você sabe que e foi uma iniciativa do Comitê de Diversidade lá da Globo Condé Nast, a gente fez um aplicativo junto com a Léo Burnett, que ele é justamente isso, é o antipreconceito. Então você faz o download desse aplicativo, e na hora que você começa a teclar, se você está usando uma palavra racista, ou capacitista, ou o que for, que embuta algum tipo de preconceito, o aplicativo te sugere uma substituição. E aí você vai aprendendo. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou até a gente concorreu em Cannes, acho que dois anos atrás, com esse aplicativo. Foi muito legal. Eu vou baixar já. E vou subir aqui na tela, então lembrando de novo que você pode ver aqui na tela, mesmo quem tá no Spotify, tá aparecendo aqui que eu vou subir a imagem disso, porque isso é maravilhoso. Nina, eu vou parar de te encher o saco, tá? Porque outro dia eu falo assim, eu falei denegrir, uma palavra que pra mim era muito, né? Tati, essa palavra é racista. Aí me mandaram no direct, muito carinhosamente. Aí, ao invés de eu deletar o meu stories, eu deixei, printei, subi nos stories e falei, gente, estão me avisando que essa palavra não deve ser usada. Então, desculpa, mas eu acho importante até vocês, né, saberem, né? Por mais óbvio que pareça, é uma coisa que... Sim. E aí não, Tati, não tem nada a ver, porque isso vem de outra, etimologicamente, biri, bororó. Lá vai eu. Nina, desculpa. Está existindo uma discussão aqui no meu Instagram. É ou não é? Agora me soa que é, mas agora eu tô até em dúvida. Ela, Tati, etimologicamente, não. Assim como piranha é um peixe, mas se eu te chamar de piranha, você não vai gostar, gente. Isso é maravilhoso. Então, mas você vê, é uma discussão que 5 anos atrás não existia, né? Então, não importa muito se é ou se não é, importa que... Olha que bom que a gente pelo menos está discutindo isso, né? Total. A gente está discutindo. E que você pode aprender sem se atacar. Eu não fui atacada. Eu tenho uma rede, a minha rede é uma comunidade, né? Meu Instagram, ele é uma comunidade. Então, até agora, eu só tenho muito carinho. Então as pessoas me alertam, porque eu sou desbocada, e óbvio que quem fala muita merda também, gente, não tem como. Abre e fecha, entendeu? Eu sou essa pessoa que vou falar muita coisa legal e no meio vai ser umas coisas que não é tão legal. E aí a pessoa me sinaliza, Tati, ó, isso não é tão legal. E eu paro e escuto. Eu não pego e falo, não, eu vou lá e pesquiso, porque eu quero ser uma pessoa melhor, né? Eu quero poder comunicar coisas melhores, eu quero poder deixar de usar palavras que se eu venho de uma pessoa, por que não? Gente, por que eu vou usar uma palavra que uma pessoa sente mal? Pois é. Tem por quê, concorda? É que nem terapia. Às vezes eu falo assim, faz terapia, porque eu adoro uma terapia. Aí a pessoa fala, não, mas por que? Eu falei, mas por que não? Se você pode melhorar, por que você não vai melhorar? Não é porque sim, é porque não, né? Por que não? Faça, ué. É verdade. Ai, Paula, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, porque você me deixa tão nervosa. Do Neida. Meu Deus. Eu que sou tão calma, dizem por aí, né? Então, eu falo isso porque eu acho você uma pessoa tão incrível, aí eu fico aqui nervosa, achando que eu vou esquecer alguma coisa. Como você se vê na Vogue daqui a 5 anos? Na Vogue daqui a 5 anos? Ou onde você estiver, né? Onde você se vê daqui a 5 anos? É porque eu já dei a resposta, né, gente? Não gostei dessa minha pergunta. Não, assim, eu gostaria de estar lá na Globo Condé Nast muito tempo, porque eu acho que a gente vai plantando as sementes, né? Vai fazendo os projetos, aí você vai realizando, vai dar tempo para as coisas acontecerem, aí você vai colhendo os frutos das coisas que você plantou, vai vendo aquilo que você projetou ser realizado, né? E o time fica cada vez mais redondo, enfim, eu acho que é muito legal isso, né? E também hoje, quando a gente pensa assim, ficar 5 anos, 10 anos num lugar, parece uma loucura, porque tudo é tão dinâmico, tudo muda tudo, mas também dentro das empresas, ou, né, você vai ver no seu próprio negócio daqui a 5 anos, ele vai mudar radicalmente. Você vai fazer vai fazer daqui a 2, 3 anos coisas que você nem imagina que você faz hoje. Então, a gente, não existe mais eu acho, há muito tempo, essa sensação de que você fica muito tempo no mesmo lugar. Porque esse mesmo lugar, mesmo que ele seja o mesmo lugar, ele não é o mesmo lugar. Porque a gente está sendo forçado a um movimento de mudança cotidiano, né? Então, eu vejo que a gente vai inventar muita coisa aí na Globo Condé Nast nos próximos anos. Acho que é um lugar que eu sou muito feliz lá.
E tem um time que eu gosto muito, então seria muito legal estar lá. Mas eu sou uma pessoa também que eu gosto de mudança, eu gosto de movimento. Então eu sou sempre muito, muito aberta, mas não tenho nada no horizonte, sabemos. assim. Quero estar lá, assim. E uma pergunta, o que você falaria, que conselho você daria para quem está começando a empreender ou para quem empreende? Do que você vê do lado, né, do teu lado. Olha, eu vou falar da minha própria experiência muito curta, né, de empreender, e que foi empreender em condições muito privilegiadas, né, porque a gente fez, eu e a Suzana Barbosa, que hoje segue lá na L, a gente fez uma startup de luxo, né, uma marca de luxo e com um esquema também que eu acho que era um esquema muito bacana, né? Graças aos nossos investidores lá na época. Mas o que eu acho que foi o grande aprendizado para mim? A gente tinha uma enorme experiência dos tempos em que a L era uma marca licenciada da Abril, né, que estava lá no meu portfólio, e a gente tinha muitas críticas, né, era um conhecimento importante sobre essa marca que está dentro de uma grande editora, né, de uma grande empresa, tudo que a gente achava que funcionava bem e que não funcionava bem na estrutura da Abril, por exemplo. A gente falava assim, não, vamos repensar. A gente olhou para o negócio que a gente estava criando e a gente repensou cada área, né? Como é que vai ser a assinatura? Como é que vai ser a distribuição? Como é que vai ser a precificação? A gente teve que mergulhar em todas as áreas do negócio para poder pensar como que a gente ia fazer. E aí, a gente entendeu também que muitas rodas que a gente pensou em reinventar, talvez a gente devesse deixar quieta, né? E a gente teve que escolher as rodas que a gente ia reinventar. Eu acho que esse que foi um grande aprendizado para mim, porque pelo menos pra gente deu, né? Deu uma vontade geral, assim, de vamos fazer tudo diferente. Tudo que tava vamos ruim inovar, e mudar. vamos resolver todos os problemas, vamos mexer em tudo que a gente reclamava. Beleza, aí você senta, você vai estudar, faz 80 reuniões, né? Lê um monte de coisa, fala com 80 pessoas. Você fala assim, entendi por que isso está aqui, entendi por que esse problema é tão difícil de resolver. Então, acho que tem que ter essa humildade também, não é se acomodar, né? Porque eu acho que empreender, ele precisa ter, né? O ato de empreender precisa ter esse desejo de fazer de um jeito novo, de fazer diferente, de resolver um problema que está colocado, de não se conformar com a forma como as coisas são feitas. Sim. Mas eu acho que tem também essa humildade, essa sabedoria de entender que você vai ter que escolher as suas batalhas, né? Ou as rodas que você vai reinventar. Porque você não vai poder mexer em tudo ao mesmo tempo, e que algumas coisas são realmente problemas ultra complexos que talvez fiquem para um outro momento do negócio, né? Total. Esse foi o aprendizado maior para mim. Né, você tem toda a razão. Às vezes as pessoas me olham e falam assim, Tati, mas isso aqui não tá bom. Você viu que o seu site tá com essa negocinha? Eu falei, meu amor, essa negocinha no meu site é o menor dos meus problemas. Eu já vi que tá com isso, mas a gente tá com um problema tão maior que agora o time tá focado nele. A gente tem que escolher. Mas não é legal poder falar isso? Inclusive pro seu cliente, claro, ou pro seu fornecedor, ou pro seu colaborador? As pessoas me mandam muito DM no Instagram, e às vezes, né, fazem críticas ou perguntam por que tal coisa, não. Eu falo assim, sabe que você tem toda a razão, a gente não tá bom nisso ainda, mas é um negócio que demora um tempo para resolver e a gente ainda não tem tudo que a gente precisa para resolver realmente isso aí. Então, isso aí. Não solta da minha mão que eu tô vendo, uma hora a gente vai resolver. E eu gosto, sabe? Mas eu gosto, claro. Porque é isso, porque é que tem muita coisa pra resolver. E a gente escolhe a ordem do que a gente vai resolver. É isso mesmo. Eu tenho amigas, sei lá, que tem marca também. Não, as pessoas me procuram no Instagram pra falar. E meio brava. Eu falei, gente, eu acho maravilhoso que as pessoas me falam. Porque se elas não me falarem, ok, tá mapeado. Mas e se não tiver mapeado? Elas estão lá me ajudando a construir o meu negócio melhor, gente. A marca tem meu nome, então quer dizer, se você não quer que te procurem, muda o nome da marca, né? Não dá pra marca ter teu nome. Exatamente. Então, são escolhas. 5 curiosidades sobre você. 5 curiosidades sobre mim? Sim. Eram 10, tá? Então fica bem feliz que agora são só 5. Bom. A gente aprendeu com as reclamações anteriores e diminuiu pra 5. Eu sou karateca. É uma coisa que poucas pessoas sabem. No momento, karateca aposentada, né? Mas, enfim, eu amo muito. E acho que traz grandes aprendizados para a vida da gente. As artes marciais, acho que é muito legal. Essa calma, ela descarrega tudo lá no karatê. Pois é, você tem que ter um lugar para descarregar também, claro. Não é? Opa! Eu faço um dry martini maravilhoso. Melhor que
qual. Assim, está para ser batido, meu dry martini. A gente ama a confiança dessa mulher. Nossa, que maravilhosa. Acho que eu tô passando uma imagem overconfiante nesse podcast, não tá. hein, gente? Não quero que você pense que eu Mas olha, realmente meu dry martini é muito bom e é dito pelas pessoas que bebem, tá? Eu acho lindo você se reconhecer. Não quero que meu comentário pareça isso, não. Eu acho animal. Estou falando real, sério. Eu sei quais são meus pontos fracos também, mas aí eu não preciso revelar, né? Tá bom. Também tem essa sabedoria, vamos deixar quieto. Se ninguém percebeu, deixa quieto, né? Eu amo moda, como, enfim, é esperado, né? Mas eu acho que eu tenho um approach muito confortável com a moda, hoje sobretudo, acho que também é uma coisa que a idade traz pra gente, a gente vai se conhecendo, se reconhecendo, então tô aqui de tênis e eu uso muito tênis para trabalhar e não gosto muito de usar salto e gosto de Birkenstock, de papetes, enfim, seja da marca que for, eu amo e uso muito. Então, assim, mas é para falar de uma relação de conforto com a moda, porque eu acho que também tem uma responsabilidade da gente que é Vogue, né, ou Glamour, enfim, marcas de moda, que as pessoas olham muito pra gente e acham que tem uma relação muito idealizada também com a moda. Então, eu acho legal falar isso, que a gente também, como veículo que fala de moda, que afeta tanto as pessoas, é legal a gente falar desse lugar de você se reconhecer nas coisas que você veste, não se prender a essas tendências que hoje a gente tenta apresentar de uma maneira que não seja autoritária, né, e impositiva para ninguém, e que é baseado na nossa própria experiência com a moda, né? Que é você olha lá o time da Vogue, cada um tem um estilo, né? A Paula Merlo também, que é diretora da Vogue, usa tênis direto. Então, assim, a gente tem uma relação muito relax, muito confortável com a moda e não gosto de nada que me aperta, não gosto de nada que me deixa desconfortável. Então, não interessa se é a última Coca-Cola do deserto, o que é. Se eu não vou ficar confortável, eu não vou usar nem a pau. Então, é isso. Acho que 3 tá bom, né? Não tô lembrando de mais 2. Mas essas 2 são sempre as melhores. Aqueles que não abrem nem sessão de terapia. Você fala, ai, tô sem assunto hoje. Aí o terapeuta fala pra você, nossa, hoje a sessão vai ser incrível. É sempre a melhor sessão. A gente pode negociar pra uma. Eu vou falar, lembrei mais uma. Coisa que poucas pessoas sabem, que durante, sei lá, quase 10 anos, no começo da minha carreira de jornalista, eu era jornalista de turismo. Então eu passei, assim, meus 10 primeiros anos de carreira viajando pelo mundo. Eu não era casada no começo, né? Não tinha filho. Então foi um momento muito formador, assim, dessa pessoa que eu sou hoje, que apesar de virginiana, é super aberta para mudança, aliás, ama a mudança, acho que tem esse olhar para a diversidade, né, de culturas, de tudo, assim, que eu acho que é uma coisa que o mundo apresenta pra gente quando você viaja, né, então, é uma paixão até hoje, né, viajar. Tá faltando uma, né, tô enrolando aqui, mas tá faltando uma, né. Eu tô fazendo cara de paisagem, gente. Cara de terapeuta. Conte-me mais sobre você, faltou uma. Poderia falar também que eu pretendo envelhecer tipo Brigitte Bardot, assim. Que básica, gente. Não, no sentido de... a gente tava falando isso aqui antes na sala Deus, de espera, eu também pretendo, tá, Deus, por favor. Envelhecer como Brigitte Bardot, digo, sem fazer nenhum procedimento estético pra melhorar nada, porque eu morro de medo, não gosto de sentir dor. Você nunca fez nada? Não. Maravilhosa. Não, assim, me cuido, né? Tipo, passo meus creminhos, minhas coisinhas e tal, mas não, nunca fiz nada e tô... Mas assim, talvez devesse, pudesse... Não, devesse não devo, mas assim, talvez pudesse melhorar alguma coisa, mas assim, tá tudo bem. Você tá feliz, que bom, gente. Não é que nem eu que fiz operação com 18 anos do nariz. Só pra poder ficar aqui de perfil. Aliás, eu vou até ficar mais de perfil, que custou bem caro. Com 8 anos? Não. Talvez seja muito louca, né? 18. Ai, meu Deus. Era a idade que podia, porque quando para de crescer, dizem, né? Então, eu falei, pelo amor de Deus, 18 anos logo, que eu quero poder ficar de perfil. Então, eu não tenho nada contra quem faz, não. É só uma idiosincrasia minha mesmo. A gente estava comentando aqui sobre tolerância à dor e etc e tal. Então, eu tava dizendo que, assim, por enquanto... O meu desejo de não sentir dor tá maior do que qualquer insatisfação estética. Pode virar a balança. Na hora que virar, a gente pensa, né? Bom, Paula, só te agradeço. Eu tô até mais calma, sabia? Você ficou? Fiquei. Que bom. Um pouco. Não muito, mas muito.
Não, porque você falar, até eu acho que até falei mais baixo, a gente se envolve, né, com o jeito do outro, assim. Então foi muito bom, obrigada, que delícia. Que bom. Pra mim tá bem claro e nítido porque que você lidera esse time, todo esse, né, caos que deve ser revista, comunicação, egos e muitas coisas. E você aparece assim, quase como que eu imagino você voando, assim, chegando, ordenando tudo ficando em paz. Amei. Vamos ficar com essa imagem. Vamos. Ainda que ela não seja 100% Não, real, nada tá? é 100% real, nada é 100%. Mas obrigada. Obrigada, Amei. obrigada. Não, Adorei. Um beijo. Ai, enquanto a idade me permite levantar essa rapidez. Obrigada pelo convite. Gente, ela é muito maravilhosa. Legal. Não é?